Veja só o que acontece: o rei de Israel, antes que servia a Deus e buscava o próprio Senhor, agora, depois de rejeitado, chegou ao ponto de buscar até mesmo aqueles que consultam os mortos, e para sua surpresa, no seu desespero, ele tenta fazer subir ou fazer que aparecesse Samuel através do contato desta médium de Endor. E nós vamos ver como isso é triste e lamentável, e vamos prosseguir vendo o que o texto tem a nos dizer. Samuel então diz no versículo 16: "Por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio." E assim, a palavra de Samuel acaba sendo apresentada, repetindo o que ele mesmo havia dito. E diz: "Por que você não obedeceu ao Senhor? O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus." Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: "Olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste." E assim a mulher prepara um pouco de comida para Saul. Saul se recusa, não quer comer, e finalmente, depois da insistência dos seus próprios servos, ele acaba comendo. Depois, ali naquele momento, se levanta do chão, senta-se na cama, e a mulher então prepara uma boa refeição, e depois disso eles partiram. Então veja, meu prezado ouvinte, o que acontece nesse texto sagrado. Nós vemos um homem, um rei, que antes seguia nos caminhos de Deus, que conhecia o Deus verdadeiro, que rejeitou a palavra divina e entrou numa espécie de ladeira espiritual, até o ponto de tomar um caminho torto de buscar falar com o morto. E nós sabemos que a Bíblia proíbe que se consulte os mortos. E a grande questão é por que a Bíblia nos proíbe que isso seja feito. Essa proibição aparece lá em Levítico, e devemos entender a razão disso. Veja que a Bíblia nos diz que a morte é determinada por Deus. Aliás, a morte está até mesmo ligada à questão da presença do mal e do pecado no mundo. Portanto, quando nós não aceitamos a morte, nós estamos, na verdade, dizendo que Deus não tem o controle das coisas, que nós temos capacidade de exceder aos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Nós estamos nos levantando contra a ordem natural estabelecida para nós neste momento, e queremos avançar um sinal que não nos é permitido. A Deus pertence o futuro, a Deus pertence toda a direção histórica da humanidade. Quando alguém vai atrás de um morto para tentar saber o que fazer, e especialmente lidar com o futuro, essa pessoa desobedece a Deus, rejeita a capacidade que devemos ter de lidar com as experiências duras e difíceis da vida, como é o caso da morte, e este foi o grande pecado de Saul. O texto nos mostra como Saul caiu e chegou a um ponto mais gritante, mais terrível e mais difícil que alguém poderia imaginar. Ele mesmo, que havia antes proibido esta prática por causa daquilo que Deus havia ordenado na sua lei, agora ele mesmo faz isso, e a palavra que ele recebe da parte daquele que se apresenta como Samuel simplesmente o repreende de maneira absoluta, direta, e Saul acaba sendo humilhado, acaba saindo dali perturbado, e a mulher apavorada porque temia pela sua própria vida. Então vemos que, de fato, este caminho, conforme o texto bíblico nos mostra com clareza, não vale a pena sequer pensar para resolver problemas do presente ou do futuro, tentar consultar um morto. Afinal de contas, falar com o morto com toda certeza é um caminho torto.